Shalom, meus queridos, mais uma vez, Boker Tov, bom dia, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Este é o canal Fábio Pires e nós vamos trazer hoje mais uma mensagem a respeito do que nós temos trabalhado já desde o dia 13 de julho, com mensagens aqui de reflexão, mensagens para nossos temas espirituais, né, para uma saúde espiritual. Já agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando. Bendito seja o Eterno pela vida de todos vocês, meus queridos. Procure-nos nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram em @fabio73book, @CEETDererZahav, @CEETDererZahavGO, e a nossa mais nova página dentro do Instagram, @relacionamentos da Torá, com H no final. Se você também quiser nos acompanhar no Twitter, estamos lá em @Fabio73B. São muitos endereços, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho. Nós queremos agradecer também a todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho. Queremos agradecer também ao nosso querido irmão Neemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Tivemos ontem uma live muito oportuna, por sinal, no dia de ontem. Queremos agradecer também ao nosso querido irmão Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, que nós temos feito todos os domingos às 10 horas da manhã, algumas lives muito interessantes a respeito de vários assuntos, né? Inclusive o assunto de ontem, para você quiser acompanhar, @Fabio73book. Na live de ontem falamos sobre as características das congregações primitivas, muito interessante, e também um assunto muito oportuno. Acho que nesses finais de tempos que nós estamos vivendo, os irmãos entendem quando a gente fala finais dos tempos, né? Esses assuntos se tornam muito interessantes, muitas pessoas querendo fazer fazer, no caso, a restauração. Nós defendemos a restauração, né? E muitíssimo importante também nós estarmos conectados com o Eterno, e inclusive estamos falando de certas verdades que estão nas Escrituras, estamos falando de certos temas, e temas inclusive de hoje que nós vamos trabalhar, que é sobre Rosh Hashanah, Yom Teruah, e também sobre Yom Kippur. Nós respeitamos inclusive as pessoas, irmãos nossos inclusive, que não celebram, né, esse chamado Ano Novo Judaico. As pessoas têm total direito a isso. Nós defendemos também, e vamos trazer informações aqui, né? Nós defendemos também que toda a informação que precisa ser passada, ela precisa ter conteúdo e precisa ter bases. Isto é fundamental. O nosso trabalho se pauta nisso. Ainda que as pessoas também tenham o direito de fazer os seus trabalhos, nós também temos o direito de fazer nossos contrapontos, sempre na parte doutrinária, nunca, aliás, na parte pessoal, tá? Isso não compete a nós e não é correto que façamos isso. Nós agradecemos então a todos vocês que estão conosco nesse trabalho desde o dia 13 de julho, muito importante. Nós aqui não estamos atrás de views, não estamos atrás de likes para o nosso canal, um canal muito pequeno, por sinal, mas nós estamos aqui para falar da palavra do Eterno, e isto é muito importante. Agradecemos também aos irmãos lá dos grupos Estudos Origens Hebraicas, no WhatsApp, também no grupo Estudos do Judaísmo 2. Nós estamos também no grupo Estudos Origens Hebraicas no Telegram. Isso é muito importante, porque o Telegram também é uma outra plataforma, né? Uma plataforma mais aberta, mais ampla, inclusive, e como muitos consideram, uma plataforma mais segura, né, para as nossas informações. Muitos problemas que algumas pessoas têm vivido, inclusive, mas nós vamos prosseguir os nossos trabalhos. Queremos mandar um abraço também para o nosso irmão Felipe Cunha. Queremos também mandar um abraço para o nosso querido irmão Shemuel Benini. Eu chamo carinhosamente de Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Então vamos lá.
vamos falar um pouquinho sobre Rosh Hashanah, o que é Rosh Hashanah, né, atrelado com o tema de Yom Teruah. Então nós vamos buscar nos nossos arquivos, vamos buscar aqui o que nós temos para fazer a leitura para os irmãos, né, e mediante a isso nós vamos também fazer e falar de partes de reflexão a respeito dessa data, porque essa data ela antecede ao Yom Kippur, e nós precisamos estar bem com o Eterno, na verdade, nós precisamos estar espiritualmente cabíveis perante o Eterno, se bem que a gente nunca vai estar, porque o Eterno é santo, e nós não somos, né, nós somos cheios de erros, né, passíveis de erros, nós somos aí pessoas que precisam ser moldadas, corrigidas, e o nosso maior exemplo é Yeshua HaMashiach, são as palavras de Yeshua que também, né, ecoaram e continuam ecoando o seu nome, que nunca, jamais será apagado. Isso nós deixamos muito claro. E Yeshua, dentro da sua roupagem judaica, temos que falar sobre isso também, que é a sua roupagem original, a sua roupagem essencial, nós prezamos por isso também, e Yeshua guardou as festas. Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre as festas, né? Quais são essas festas, quantas são elas, isso é muito importante nós deixarmos claro. Então vamos lá, sobre as festas bíblicas, que algumas pessoas chamam de festas judaicas, por exemplo. Nós temos então o Rosh Hashanah, chamado de Ano Novo Judaico, Aseret Yemei Teshuvah, que são os 10 dias de arrependimento. Nós temos também o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nós temos também a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Todas as festas que nós vamos colocar aqui, nem todas elas estão na Torá, então nós vamos dizer todas, porque há festas também da tradição judaica. Você vai cumprir todas elas? De preferência, cumprimos as festas da Torá, que é o mais importante, mas não somos proibidos, inclusive, de celebrar as festas tradicionais, as tradições, as boas tradições. Há pessoas que não gostam das tradições, não têm essa ligação com as celebrações da tradição que são extra-Torá. Também nós respeitamos, obviamente, mas eu não digo que todas as tradições são negativas de maneira nenhuma. E Yeshua veio, inclusive, para combater as tradições que eram impostas e que não eram obrigadas para o povo judeu, fazendo isso com uma grande imposição. Nós temos que realmente também levar isso em consideração. Por exemplo, nós vamos falar aqui, Hanukkah. Hanukkah não é uma festa da Torá, mas é uma festa que verdadeiramente é uma celebração que trata sobre a expulsão dos gregos seleucidas e do milagre, inclusive, do acendimento da menorá, com pouquíssimo óleo, um óleo que duraria para algumas horas, alguns dizem que duraria apenas um dia, e houve lá um milagre, onde esse óleo ele foi expandido, né, a duração dele foi expandida. Há pessoas que dizem, inclusive, que esse milagre não ocorreu, né? A gente deixa tudo aqui no bom senso, tudo exposto para os irmãos poderem fazer as pesquisas devidas. Até o que a gente sabe, né, houve este milagre, ele é narrado em outras obras também dentro do povo judeu, e enfaticamente nós deixamos as pessoas na liberdade, na verdade, até de fazerem a celebração de festas tradicionais. Se eu celebro algumas festas tradicionais, sim, por exemplo, eu celebro Hanukkah. Para mim é importantíssimo celebrar Hanukkah, para mim é importante celebrar Purim também, que trata inclusive de uma celebração não no sentido da fantasia carnavalesco, isso eu não faço, mas eu faço as minhas leituras do livro de Esther, faço as minhas orações. Muito importante deixarmos isso também claro. Então, a informação vale ouro, como muitas pessoas dizem, né? Então, vamos lá, voltando a essa parte. Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Aseret Yemei Teshuvah, são os 10 dias de arrependimento. Yom Kippur, que é o dia do perdão. A festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Shemini Atzeret Simchat Torah. Depois, número 6, Hanukkah, chamado de Festival das Luzes ou Festa da Dedicação. Depois, o 10 de Tevet. Na sequência, Tu Bishvat, que é o novo ano, o ano novo das árvores, uma celebração tradicional, essa também mais tradicional dentro de Israel, né? Vamos deixar claro, algumas pessoas também fora de Israel fazem esta celebração. Depois, Purim. Temos o número 10, Novo Ano, Ano Novo dos Reis. Depois, Pessah, que é a Páscoa. Sefirá, contagem do Homer.
Depois o chamado Lag BaOmer, que é mais voltado para uma determinada facção ou vertente dentro do judaísmo, né, que faz as suas homenagens aos rabinos. Eu não levo isso em consideração, inclusive. Né. 14 festas nacionais israelitas judaicas, criadas após 1948. Então, nós temos Yom HaShoah, que é o dia da memória do Holocausto, Yom HaZikaron, que é o dia da memória dos soldados, Yom HaAtzmaut, que é o dia da independência de Israel, Yom Yerushalayim, dia de Jerusalém, depois a festa de Shavuot, né, chamada de Pentecostes, pelo cristianismo inclusive, festa das semanas, ou também chamada no hebraico de Yom HaBikurim, depois 17 de Tammuz, depois as 3 semanas e os 9 dias, depois a celebração de Tish B'Av, o 9 de Av, depois 19, dízimo de animais, depois 20, o Rosh Chodesh, que também é assim como o Shabat, é uma celebração, né? É uma festa, tá, irmãos? Isso é muito importante, é o cabeça do ano, né? Algumas pessoas não trabalham nesse dia, mas o que nós queremos dizer é que muitas pessoas guardam isso ouvindo o shofar, depois vão para o trabalho e fazem isso todo o mês, porque é um cabeça do mês, né? Depois nós temos o Shabat, que é a festa semanal, muitíssimo importante, e defenderemos o Shabat sempre, os irmãos sabem disso. Depois do Shabat, sendo a festa final, termina-se então estas celebrações, né? Então nem todas as festas aqui, nem todas as celebrações, vamos deixar muito claro, são celebrações da Torá. Okay? Nós temos aí 7, né, as 7 festas da Torá. Vamos colocar aqui então, até nós consideramos Rosh Hashanah e Yom Teruah, que é o que nós vamos falar hoje, a primeira, Yom Kippur 2, Sukkot 3, depois nós temos Pesach 4, depois nós vamos ter Shavuot 5, depois nós temos Shemini Atzeret Simchat Torah, 6 e 10 de Tevet como a 7ª festa, né? Deixando aí o Shabat como uma festa semanal, ela entra também como uma celebração. Isso é muito importante de deixarmos claro. Vamos falar então um pouquinho de Rosh Hashanah. Então vamos lá. Então essa live vai ficar gravada, nós não estamos fazendo exposição aqui, tá, irmãos? Mas isso a gente pode fazer, de repente, quem sabe, numa live mais específica, com a participação de algum irmão também que guarde as celebrações, que guarde também as tradições. Como eu disse, eu guardo a tradição de Hanukkah, por exemplo, que é importante, como eu acabei de explicar, devido à expulsão dos gregos seleucidas na época, isso 160 anos, 165 anos antes da vinda de Yeshua. Isso é muito importante, tá, irmãos? Então, essa festa, essa celebração marcou, e inclusive Yeshua, como é narrado no livro de Yohanan, no livro de João, ele celebrou, ele estava lá no momento celebrando o que é chamado dentro da Bíblia cristã de Festa das Luzes. Então isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho então de Rosh Hashanah, em hebraico chamado de, chamado de cabeça do ano, que é nós conhecemos como o Ano Novo Judaico. Depois vamos ter uma ideia, existem duas festas celebradas como Ano Novo. Rosh Hashanah, como uma festa, como uma celebração civil, e como eu acabei de dizer, muitos irmãos não levam isso em consideração, respeitamos também os irmãos que assim o fazem, é claro, eles têm todo esse direito de não considerar as festas não tradicionais, ponto. E nós temos uma outra festa que acontece em março, né, mês de Nissan, que seria o Ano Novo, vamos dizer assim, escritural, o bíblico mesmo, que até entra como uma celebração da Torá, né, acoplada inclusive a Pesach. Por quê? Porque foi um momento que o povo, né, saiu do Egito e o Eterno colocou como seria o primeiro dia daquela nação que estava sendo o quê? Restaurada. A nação que, por sinal, estava fazendo o quê? Um retorno para Israel. Isso era muito importante, o retorno para a terra de Canaã. Rosh Hashanah, cabeça do ano, conhecido como Ano Novo Judaico, é uma festa que ocorre no primeiro dia do mês Tishrei, do calendário judaico, do calendário que nós conhecemos hoje. Tá?
há inclusive contestações com relação ao calendário. Nós não vamos falar sobre isso, não é o nosso tema. O nosso tema é falar sobre o Rosh Hashanah e Yom Teruah. A Torá refere-se a este dia como Yom HaZikaron, o dia da lembrança, ou Yom Teruah, a festa das trombetas, o início de um período de introspecção e meditação de 10 dias, chamados de Yamim Noraim, como diz também, que faz parte dos 10 dias de introspecção, de celebração daquilo que nós precisamos fazer para nos preparar. Estamos celebrando a preparação para Yom Kippur, o dia da expiação. Sobre Yom Kippur, vamos falar sobre isso ainda esta semana também. Início então de um período de introspecção, como eu disse, meditação, reflexão, que acaba no primeiro dia de Yom Kippur. Na literatura rabínica, é o 8º tratado da ordem de Moed, e como está marcado em algumas edições anteriores da literatura judaica, como a Mishnah, como o Talmud, por exemplo, e as regras mais importantes relativas ao ano civil, juntamente com uma descrição da inauguração dos meses pelo Nazi, equivalente ao presidente, como líder da nação, e também é tratado sobre as leis de forma e uso do shofar. Para aqueles irmãos que não sabem, são mais de 50 toques do shofar. Isso é muitíssimo importante deixar colocado. E em Yom Teruah nós ouvimos, diz a tradição, que nós precisamos ouvir o toque do shofar, os mais de 50 toques do shofar. Observem, quando nós falamos de tradição, vamos deixar algo claro aqui, existem tradições boas que podem ser sim cumpridas e que até devem ser cumpridas. Isso é muito importante. Tocar o shofar é uma tradição. Nós não podemos desprezar. Esse é o ponto. Poxa, Moreira Fábio, existe uma tradição negativa? Se nós falarmos sobre o legalismo em si, como era conhecido na época de Yeshua, e Yeshua combatia isso, e Yeshua falou da tradição de homens, né, que era aquele peso que era colocado, porque a tradição não pode ser imputada, colocada como um peso nas costas das pessoas. Esse é o ponto. Então, qual é a nossa visão, a nossa obrigação? Celebrar as festas da Torá. Ponto. Mas existem temas tradicionais que também podem ser celebrados? Claro que sim. E é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. O toque do shofar. Um tema que traz para nós a remissão à nossa memória daquilo que nós conhecemos como o convite às celebrações, às congregações ou celebrações solenes dentro da Torá. Isto é fundamental. Primeiro ponto do shofar, conclamava o povo para que o povo se reunisse. Por exemplo, havia a conclamação do povo no Shabat. Segundo, conclamar os soldados para as guerras, quando o Eterno determinava que uma nação fosse invadida, alguma nação hostil, e Israel precisava se proteger, e o Eterno determinava os padrões, inclusive como deveria ser a invasão daquela nação, daquele país, onde nunca, por exemplo, talvez poucos sabem, eu não sabia disso até alguns anos atrás, a flora nunca era destruída. Então o Eterno proibia, inclusive, de se destruir as árvores, né? E quando nós temos isso, nesse sentido, vai do senso de proteção que o Eterno dá para a sua própria criação. E nós deixamos isso também muito claro. Vamos lá. A antiga Mishnah começa dizendo: Mishnah Moed Rosh Hashanah. 4 dias servem de ano novo. Vamos lá. 1º de Nissan. Ano novo para os reis e para os festivais. 2º, 1º de Elul. Ano novo para dízimos de animais. Então aquilo válido para aquela época. Hoje isto é simbólico, ok? 3º, 1º de Tishrei. Ano novo para anos sabáticos e também para o jubileu. E 4, 1º de Shevat. Ano novo para árvores. Fruto tomado dela antes desta data pertencem ao dízimo do ano anterior. Bem, os 4 anos religiosos e civis, no caso, falam dos 4 dias de julgamento dos festivais de peregrinos e de Rosh Hashanah, pessoas que iam para Jerusalém. Todo aquele israelita que vivia fora de Jerusalém, ele era
vamos colocar assim, obrigado, né, porque isso faz parte de uma requisição, fazia parte de uma requisição muito importante do Eterno, estar se reunindo em Jerusalém. Por isso que muitos judeus, nas festas, em todas as festas, e Yom Kippur vai ser também esta festa, se reúnem em Jerusalém. Esta requisição é mantida pelo povo de Israel. Isso é muitíssimo importante. Então, quisermos nós, que estamos fazendo Teshuvá, por exemplo, retornássemos, né, para Israel, ou pudéssemos guardar as festas verdadeiramente lá no local onde o Eterno nos manda, inclusive, em Jerusalém. Por quê? Porque isso está marcado na Torá, isso é muito importante, a requisição do Eterno. Mas para muitos de nós isso não é possível, viajar para Israel é caro, temos às vezes os problemas, né, familiares, pessoas não compreendem, não podemos deixar as nossas famílias e assim por diante, mas, entretanto, contudo, todavia, é sim que pelo menos uma vez nós possamos ir para Israel, isso é muito importante. O que nós queremos dizer, irmãos, nesse sentido, é que em todos os momentos o Eterno requer das festas uma solenidade e uma reflexão, sempre em cada uma das festas, inclusive as festas de tradição que não estão na Torá, como no caso eu gosto de falar sobre Hanukkah, que está na primeira, segunda Seferim de Maccabi, né, primeiro, segunda Macabeus. Leiam um livro de Macabeus, uma belíssima história, muito importante. O que nós queremos dizer é que em toda celebração, seja ela da Torá, ou seja ela uma celebração de reflexão, nós precisamos fazer a nossa introspecção e a nossa análise para com o Eterno. Análise daquilo que nós falamos, análise daquilo que nós, em primeiro lugar, pensamos, daquilo que nós vemos, das nossas atitudes para com o Eterno e as nossas atitudes para com o próximo. Então isso requer para cada celebração uma mudança de atitude da nossa parte. Aqui a gente fala muito do sistema católico protestante, né? Nós sabemos que muitos irmãos cristãos que acompanham o nosso trabalho, isso é muito importante, é um trabalho muito simples, muito humilde, já comentei até inclusive semana passada, eu tenho até vergonha aqui das minhas mensagens e da qualidade da produção das nossas mensagens, porque nós temos irmãos tão competentes que fazem um trabalho aí, um trabalho visual tão fantástico, e nós aqui nós focamos mais na mensagem. Eu não tenho competência para tal, e parabenizo inclusive os irmãos que têm essa competência. E o que nós colocamos verdadeiramente é que para se fazer a teshuvá também entra o requisito das festas, da celebração, da guarda das festas. Então, por exemplo, uma pessoa pode perguntar: poxa, Moura Fábio, eu não tenho como celebrar uma festa. Tá, eu vou dar o meu exemplo. Tá? Eu não comecei no meu primeiro ano da teshuvá e guardei todas as festas de cabo a rabo, como as pessoas falam, né, como nós falamos, popularmente falamos, conseguir fazer a celebração correta, necessária, da forma, da maneira tradicional como é feita dentro do mundo judaico. Não foi assim. Então, a cada ano eu ia me esforçando para celebrar uma festa. E a partir eu posso dizer que eu comecei a me teshuvá de maneira não oficial em 2011, mas a partir de 2015, 2017, é verdade, agora não lembro muito ao certo, consegui fazer a celebração de todas as festas. Tá? Isso é muito importante, isso é fundamental que a gente possa trazer isso para você que está no resgate das raízes hebraicas, está fazendo a tua teshuvá, reconhece a doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov, isso é muito importante, mas tem que reconhecer também que existem festas escriturais, e de que as festas do cristianismo, por exemplo, elas não são válidas mais para a tua vida. Mas reitero, isso tudo é um processo, você não vai mudar do dia para a noite. E o Eterno também tem esta consciência de que nós não mudamos do dia para a noite. Só que o Eterno quer ver em nós o quê? Algo chamado esforço. Então, se nós nos esforçamos e o Eterno
observam o nosso esforço, porque uma das grandes provas que nós damos de amor ao Eterno é nos esforçar para cumprir os seus mandamentos. Esse é o ponto. O problema é que as pessoas não querem se esforçar para cumprir mandamentos. Ser salvo pela graça do Eterno, também nos dá a diretriz de que nós temos que nos esforçar para cumprir a vontade do Eterno. Porque uma vez que você aceita o sacrifício de Yeshua, e o sacrifício dele é válido, é óbvio, você muda de vida. E mudar de vida é o quê? Mudar de vida é mudar a tua atitude, mudar o teu pensamento, obedecendo ao quê? Obedecendo ao Eterno. Através da sua Sagrada Torá. Nós falamos isso, inclusive, nas 2 lives. E falamos isso, inclusive, ontem. E deixo muito claro, muito tranquilo, irmãos. É a nossa posição. Uma posição de respeito ao povo judeu, independente dos problemas, das mazelas, dos pontos negativos que nós sabemos que existem. Respeito ao legado literário, ao legado tradicional, ao legado espiritual do povo judeu. Mas, em primeiro lugar, cumprimento de mandamentos. Porque de nada vai adiantar você fazer uma teshuvá e se você não celebra as festas. Ou se você pelo menos não se esforça em celebrar as festas. E celebrar as festas, vamos deixar claro também, mais informação, principalmente para os irmãos que não sabem, né, significa guardá-las como se fosse um Shabat. Poxa, irmão Fábio, para mim fica difícil. Para mim é difícil demais para fazer a guarda de uma festa. Eu trabalho, eu tenho as minhas tarefas familiares, mas como eu disse, tudo é um processo. De repente, num ano você não pode não cumprir Yom Kippur, mas do ano que vem você vai conseguir cumprir. Leve tudo isso perante ao Eterno, que não podemos esquecer. Tefilot, orações. Que não podemos esquecer. Leitura das Escrituras, informação. Mas que o conhecimento não nos torne distantes da presença do Eterno, que para muitas pessoas o conhecimento hoje está tornando essas pessoas distantes. Vide muitos dos nossos irmãos que estão negando Yeshua nas suas congregações. Se enchem de conhecimento, e os irmãos sabem que eu falo sobre isso também. Estou exercendo o meu direito. Não é? Isso é muito importante. Os irmãos conhecem a maneira que eu coloco. Sou firme. O que nós não podemos fazer é ofender as pessoas. Muito menos citar nomes. Nós podemos fazer um contraponto doutrinário. Acho que algumas pessoas não entendem isso. Nós temos esse direito. Mas, acima de tudo, independente da atitude da pessoa, amá-las. E é isso que nós fazemos. Só que isso não me priva, não me retira o direito de eu fazer um contraponto sobre aquilo, a maneira que a pessoa pensa, ou de repente uma informação que foi colocada. E o conhecimento, nós defendemos a aquisição do conhecimento, precisa ser feito de uma maneira da qual este conhecimento vai beneficiar uma outra pessoa, não imputar a ela um peso, um fardo, porque nós temos que respeitar cada pessoa que está fazendo a sua teshuvá. Isso é fundamental. E assim também, meus queridos, alertar se alguma pessoa está num processo muito lento e não está se esforçando. Claro, quando a pessoa puder, quando a pessoa nos permitir, na verdade, que nós possamos ajudá-la nesse sentido. Há pessoas que não querem ajuda, pessoas que acham que aquilo que elas estão fazendo é suficiente, pronto, fim de papo. Nós respeitamos também. Por isso nós estamos utilizando esse espaço aqui para dar informação para você. Então, o esforço, ele é fundamental. Uma prerrogativa dentro da Bíblia, né, que o Eterno requer que nós nos esforcemos, porque a gente se esforçando, com o nosso esforço, o Eterno nos ajuda. Lembram disso? E pelas palavras do próprio Yeshua também, dizendo que no mundo nós teríamos aflições. E às vezes pode representar uma aflição celebrar uma festa. Não deveria ser assim. Mas às vezes pelo ambiente que você tem na sua casa, na sua família, ou porque às vezes você de repente não consegue guardar aquele dia, porque você tem o teu trabalho. E aí nós vamos falar sobre a parte do trabalho também.
Irmãos, eu defino algo que eu não tenho certeza que os irmãos vão concordar. Nós conseguimos tudo, se for da vontade do Eterno, com oração, na prática da nossa emuná. E é isso que o Eterno requer de nós. Que nós pratiquemos a emuná. Não de uma maneira vã, mas com todas as nossas forças. Tefilot, orações, jejum. Então se você fala, eu não consigo guardar as festas ainda, mas esforça-te para fazer isso. Converse com o teu chefe, converse no trabalho. Estude incansavelmente um momento, em dias antes, para que você possa guardar aquela festa da maneira correta. Uma boa tradição dentro do povo de Israel é você estudar aquela festa 30 dias antes. Ter a certeza daquilo que você vai fazer dias antes. E, em sendo assim, se preparar espiritualmente para que você possa vir a render o que o Eterno espera de você. Você não se prepara para... Nós, quando éramos mais jovens, nos preparávamos, às vezes, 1 ano, 2 anos antes, ou de repente, sei lá, 6 meses antes, para fazer a prova do vestibular. Você não prepara, de repente, uma celebração particular da tua família, sei lá, um aniversário do teu filho, ou algo nesse sentido. Há muitas pessoas que fazem isso, né? Nós estamos defendendo festa de aniversário, estou colocando nos seguintes pontos, porque isso também tem a ver com paganismo. Digo, as pessoas que assim o fazem, para que a gente não seja mal interpretado, né? A internet está cheia de pessoas que gostam de pegar cada palavra que a gente coloca e mal interpretá-la. Isso é muito comum, né? Nós já estamos acostumados com isso. Mas você também não vai, de repente, preparar ou se preparar financeiramente para comprar um bem. Isso você faz tempos antes. Por que nós não podemos nos preparar para guardar uma festa do Eterno? Então é esse o ponto que nós queremos chegar. Isto é, motivação, preparação, persistência, disciplina. E a gente espera que com essas mensagens a gente possa, né, atingir o coração dos irmãos, que a Ruach HaKodesh, não eu, que não tenho poder para absolutamente nada, mas que a Ruach HaKodesh possa falar no coração das pessoas. Isso é muito importante. Então as festas, elas existem não para enfeite, não para o conhecimento do homem. Você vai ter o conhecimento a respeito de uma celebração e depois você vai guardá-la. Mas como eu coloquei, para algumas pessoas pode se levar tempo. Eu sou um autônomo, para mim foi muito mais fácil fazer as celebrações. Só que eu não posso me espelhar e resgatar o meu exemplo e passar isso para as pessoas. E achando que as pessoas têm a mesma facilidade da qual eu tive, inclusive. Então, o nosso esforço é muito importante para com o Eterno. Isso conta para o Eterno, irmãos. Porque nós seremos julgados também por causa do nosso esforço. Além de nós seremos julgados pelas nossas palavras, além de nós sermos julgados pelas nossas atitudes, além de nós sermos julgados pelas nossas más interpretações, além de nós sermos julgados pela nossa falta de ajuda ao próximo, nós seremos julgados pela nossa preguiça, nós seremos julgados pela nossa empáfia, pela nossa arrogância. Nós passaremos pelo julgamento de uma série de defeitos, de uma série de problemas que estão presentes no nosso caráter, na nossa personalidade também. Por isso que nós temos que mudar. Mas nós também seremos julgados pela motivação, pela maneira que você serviu ao Eterno. Eu costumo dizer, irmãos, que todos nós estamos no mesmo barco, não é? E rumo à Nova Jerusalém, rumo à Nova Jerusalém. Mas para que você seja aprovado pelo Eterno, você precisa se esforçar. E você precisa provar para o Eterno, e não provar para o homem, de que o teu esforço está valendo a pena.
porque ele reconhece o teu esforço. O Eterno reconhece e ele está ciente das nossas fraquezas, inclusive. Este momento, o momento de Rosh Hashanah, é o momento que nós vamos fazer uma profunda reflexão sobre as nossas vidas. O que eu estou comentando agora sobre esforço e servir ao Eterno tem a ver com as nossas vidas. Esse é o momento de Rosh Hashanah que nós precisamos fazer uma análise. E como eu coloquei ontem, inclusive na live que nós participamos, nós temos responsabilidade por aquilo que nós falamos. Por isso que a pessoa precisa pensar. Nós precisamos pensar muito naquilo que nós falamos e proferimos a respeito da obra do Eterno, por exemplo. Nós temos uma grande responsabilidade. E nós precisamos exercer esta responsabilidade, inclusive com oração e humildade. E os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos de aflição. Nós sabemos disso. Só que nós não podemos nos desapegar das palavras de Yeshua, porque Yeshua é a representação de todas as celebrações, de todos os moedim judaicos ou israelitas, como nós falamos no sentido mais amplo. Se você não conseguir enxergar Yeshua em cada festa, nós podemos fazer um trabalho, será um prazer imenso fazer um trabalho sobre isso. Se nós não conseguirmos enxergar Yeshua em cada celebração, em cada festa, elas vão começar a perder sentido para nós. Porque o judeu, ele celebra as festas não com a intenção de Yeshua, porque ele não reconheceu a Yeshua ainda. Nós, como messiânicos ou como nazarenos, como queiram colocar, nós fazemos a celebração das festas, em todas as festas que nós celebramos e que eu celebro, sempre o nome de Yeshua é mencionado. Então reconheça isso, irmãos. Faça essa reflexão na tua vida, analise. Este é um período no mês de Elul para fazermos uma análise. Hoje é dia 11 de Elul, 38 de agosto. Perdão, 31 de agosto. E nós temos, na verdade, irmãos, Rosh Hashanah ou Yom Teruah, vamos colocar, será na sexta-feira, dia 18 de setembro. E Yom Kippur será no domingo, do domingo para a segunda, de 27 de setembro. Portanto, 9 dias depois de Rosh Hashanah, de Yom Teruah. Mas a partir de agora, a partir deste momento, você pode fazer uma reflexão na tua vida. Qual o problema que você tem? É falta de perdão? É falta de reconhecer aquilo de errado que você faz? O problema é que você tem algum vício? O problema que você tem hoje é um problema financeiro? O problema que você tem hoje é um problema de nível espiritual? Nós temos vários problemas. Então este é o momento de você oferecer a tua vida, de apresentar a tua vida para o Eterno. Porque dentro do mundo espiritual, o Eterno está mais do que nunca no período de hoje, e acreditem no que eu estou colocando, sondando os corações e verificando a real intenção dos corações. Ele verifica a intenção do cristão, do judeu normativo, seja ele ortodoxo, liberal. Ele verifica a intenção do judeu messiânico, do judeu nazareno. Ele verifica a intenção do ateu. Ele verifica a intenção do coração de membros de outras religiões. Pode parecer estranho o que eu estou colocando, mas é a verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque o Eterno ama a todos e deu seu Filho Yeshua HaMashiach para que com morte de madeiro, o maior sacrifício de todos os tempos fosse feito, não um sacrifício de bodes ou de ovelhas ou de carneiros, porque aquilo já tinha passado, aquilo não foi mais aceito pelo Eterno a partir da morte de Yeshua HaMashiach no madeiro.
a partir desse sacrifício, nós pudéssemos estar aqui hoje conversando e falando com os irmãos. Então Yeshua personifica cada festa, cada celebração. No momento que você aceita Yeshua, ele te concede uma nova vida. O Eterno nos dá, através do sacrifício de Yeshua, uma oportunidade de você viver uma nova vida. Rosh Hashanah e Yom Teruah é a mesma coisa. E detalhe, hein, nós vamos falar sobre Yom Kippur. Esse momento de Rosh Hashanah é o momento que o Eterno vai nos manter no livro da vida. Se nós teremos a legalidade de vivermos o próximo ano ou não. E Yom Kippur é o dia da expiação, de nós reconhecemos nossos pecados, nos humilhamos perante o Eterno, porque nós precisamos fazer isso. O mundo cristão não compreende isso. Nós vamos falar sobre Yom Kippur. E Yeshua está refletido em Yom Kippur, um dia de aflição. E qual foi a principal característica da morte de Yeshua, meus queridos irmãos? Foi a aflição. A morte dele foi extremamente aflitiva. Algo que ninguém, ser humano nenhum, conseguiria suportar na face da terra. Portanto, temos a oportunidade de nos corrigir perante o Eterno. Fazemos uma análise. Quantas pessoas precisam fazer análise daquilo que falam, daquilo que pensam? Eu sou um. Me coloco em primeiro lugar. Eu sempre digo nos meus estudos que eu me coloco sempre em primeiro lugar para ser corrigido pelo Eterno. Somos pecadores, somos falhos, somos transgressores da vontade sagrada do Eterno e precisamos da misericórdia do Eterno, que o Eterno exerça esta misericórdia por nós. Mas infelizmente há pessoas que parece que não pensam assim. A impiedade neste mundo, ela é muito, irmãos, está muito alta. Yeshua disse que a sua vinda seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Acompanhe-nos nas redes sociais, no Instagram, @Fabio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahav.go, é a nossa mais nova página, Relacionamentos da Torá, são muitos endereços. Acompanhe-nos também no Twitter, @Fabio73b. Se você também quiser deixar uma mensagem para nós por e-mail, temos o prazer de conversar com você, fabio73b@gmail.com. Eu agradeço muito essa oportunidade que nós tivemos aqui, de poder falar. Nós não somos gurus, tá, irmãos? Eu não assumo esse papel de guru de ninguém. Eu assumo um papel de servo do Eterno, buscando a sua misericórdia e tendo uma oportunidade de falar sobre a palavra dele num simples canal de internet. E eu posso falar sobre isso, e devo falar sobre isso, e devo alertar. Isso é muito importante. Não somos gurus, não somos infalíveis. E aquele que se acha guru e infalível está num erro tremendo e precisa fazer teshuvah. O período maravilhoso é esse de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Aqui reverenciamos o nome do Eterno, dizemos que Yeshua é o Mashiach e que a minha pessoa diminua sempre e o nome do Eterno seja exaltado. Aconselho também a muitos a fazerem isso, aconselho aos irmãos que estão nos assistindo a fazer isso. E eu preciso fazer isso cada vez mais. Sabe as palavras de Shaul HaShaliach? Meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Hoje, nossa mensagem, uma mensagem muito importante, aliás, e que terá a sua continuação muito provavelmente no próximo podcast. Nós agradecemos aos irmãos que acompanharam essa mensagem, agradecemos aos irmãos também que têm nos acompanhado nos outros trabalhos, no Instagram, nas lives que nós fazemos. Orem pela minha vida, por favor. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo de assistência, chamado Suporte Geral, uma assistência espiritual, uma assistência física, assistência inclusive material, quando nós podemos fazer. Se você também quiser
participar desse grupo suporte geral, mande mensagem, mande e-mail para fabio73b@gmail.com. Se você quiser um pedido de oração, se você está passando por algum tipo de problema, oramos por você e tentamos ajudar da melhor maneira possível. Que o Eterno vos abençoe, meus queridos. Beshem Yeshua HaMashiach, que Ele faça derramar as suas benéfices sobre todos vocês. Voltamos agora no dia 2 com a mensagem, a próxima mensagem 22. Hoje, mensagem 21 no podcast do canal Fábio Pires, com o tema aconselhamento, Rosh Hashanah Yom Teruah. Shalom, meus queridos, muito obrigado. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Um grande abraço a todos.